Faço orçamento, um monte de detalhes, tá bom? Foi um aluno meu que perguntou hoje, certo? Todos os dias pela manhã, a primeira atividade do dia é tirar dúvida dos alunos acerca do nosso curso de refrigeração, máquina de lavar, controlador digital, certo? Então, as primeiras horas ali do dia eu gasto respondendo aos alunos. E teve uma pergunta que eu achei muito legal, em que o aluno dizia que ele tem dificuldade. Queria saber como é que a gente passa um orçamento. Se já passa o orçamento por telefone antes de ir no local, ou se é preciso ir no local realmente para passar o orçamento. Se retira o equipamento, se não retira, se faz tudo no mesmo dia, como é que é? Eu vou dar uma dica geral de como a gente faz. Garanto que vale muito a pena. Por quê? Porque eu já cometi todos os erros possíveis. Certo? Então a gente vai aprendendo com os nossos erros. Então, para que você não precise cometer os mesmos erros e já pegue aí a experiência de quem está muitos anos no dia a dia aí da assistência técnica, então esse vídeo é sobre isso. Fica até o fim, garanto que vai valer bastante a pena. Inclusive, eu já vou te pedir uma coisa que normalmente eu peço no final, mas vou pedir agora, na confiança, para você deixar já aquele like. Se inscreve no canal, a gente já está chegando aí aos 100 mil inscritos e queria pedir para você fazer parte dessa conquista. Ativa as notificações e deixa algum tipo de comentário, tá bom? Pelo menos uma vez por semana eu vou fazer um vídeo respondendo a comentários, aqueles comentários mais legais. Tem alguns comentários que são elogios, tem uns que são falando mal, esses eu não vou comentar. Mas se tiver um comentário bem legal, uma dúvida, qualquer coisa, coloca aí que pode virar o vídeo da semana. Estou pensando em soltar esse vídeo especial de comentários no domingo, mas esse de hoje não é sobre comentando comentários. Esse de hoje eu vou falar então sobre essa questão, como é que eu trabalho, beleza? Bora lá então? Vamos lá. Primeira coisa, o contato telefônico. Então a gente recebe o contato telefônico e é muito comum, às vezes, os clientes ele já vem com o diagnóstico do problema. É muito comum mesmo. O diagnóstico que mais os clientes trazem para a gente é falta de gás. O cliente fala, olha, quanto é que tá para pôr o gás? Ele nem pergunta, será que é o gás? Ele já vem assim, quanto é que é para pôr o gás na geladeira? E normalmente não é gás. Normalmente o problema é outro e o cliente já acha que é o gás. Então, eu nem costumo responder, certo? Fala, olha, a gente não trabalha assim, o técnico tem que ir até o local para fazer o orçamento, certo? Às vezes o cliente também ele liga já com o orçamento na mão, já foi o coleguinha lá, já fez o orçamento e ele está querendo saber, por exemplo, o coleguinha foi lá, disse que é o compressor e o cliente liga, quanto é que está para trocar o compressor? Também isso daí costuma ser uma armadilha. Tá certo? Porque não necessariamente quem deu o primeiro orçamento está certo. Tá? Pode ter mais alguma coisa. Então, eu não gosto de dar orçamento, não costumo dar orçamento por telefone, certo? Eu falo, olha, não, o correto é o técnico ir até o local. Deixa eu só acertar minha câmera aqui, que está um pouco estranha. Ok. O correto é o técnico ir até o local e fazer o orçamento no local. Certo? Então, o primeiro contato sempre é esse. Que mais? Bom, e aí? No caso, o técnico chegando no local para fazer o orçamento, é legal ele não ser influenciado, porque às vezes quando ele pega o orçamento de outro técnico, ele já é influenciado para endossar esse orçamento. É legal que ele mesmo faça as medições, porque às vezes acontece de um técnico dar um orçamento de carga de gás e não ser carga de gás, é um entupimento, alguma coisa assim. Então, tenta não ser influenciado por o orçamento de outra pessoa, faz o seu próprio orçamento, testa o que tiver que testar. Outra coisa que ele me perguntou é se eu faço tudo na casa do cliente, tudo a domicílio. Sim,
Aqui na minha assistência, a gente não traz nada para a oficina. Nada, nada. Mesmo porque nossa oficina é o carro. Inclusive, há um tempo atrás eu mostrei como que a gente monta o nosso carro, né? Então, nosso carro ele já vai montadinho ali para poder atender no local, certo? Por exemplo, uma ideia para vocês: nosso nitrogênio é o menor que tem. A gente usa aquele nitrogênio de 1 m3, certo? Justamente por ser pequeno para poder carregar tudo dentro do carro. Então é tudo pensado para caber dentro do carro, certo? O gás que a gente leva é sempre as garrafinhas pequenas, a gente não leva aquelas botijas grandes, certo? Tudo para otimizar para que funcione dentro do carro. Vantagens de você fazer tudo na casa do cliente. Primeiro, você não tem que dispor de um espaço só para ficar trazendo os equipamentos. Opa, apertei o botão errado. Você não tem que dispor de um espaço, certo? Isso daí é custo. Você não tem que dispor de um veículo para poder carregar, certo? Por exemplo, se eu tivesse que trazer geladeiras para arrumar na minha oficina ou máquina de lavar para arrumar na minha oficina, eu ia precisar de um carro com caçamba, certo? Então não preciso ter esse veículo com caçamba. Ia precisar ter um funcionário auxiliar, certo? Porque para carregar, o técnico sozinho, coitado, não ia dar conta de carregar essa geladeira sozinho. Ia aumentar muito o risco de transporte, certo? Você transportando o equipamento de um lugar para outro, quer queira, quer não, tá arriscado, certo? Bom, já continuo, tá bom? Já continuo dizendo as vantagens e desvantagens de levar equipamento para casa. Primeiro, eu preciso falar dos parceiros aqui do portal. Por exemplo, a Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o seu dia a dia, certo? Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. Valeu! Tá conosco também o Facilita Técnico. Facilita Técnico é aquele que eu tenho dito, na minha opinião, o melhor aplicativo depois do WhatsApp para o técnico de refrigeração. Ele tem o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, consulta de código de erro, manuais de serviço, dados de compressores, cálculos de carga térmica, superaquecimento e muito mais. Baixa o aplicativo, tem para Android, tem para iOS, você testa gratuitamente por 30 dias e, se gostar, você paga uma pequena anuidade, você tem todas essas funcionalidades na sua mão. Faz o seguinte, descomplica, baixa o Facilita. Beleza? E por fim, porém não menos importante, Elite. Elite é uma empresa brasileira com muita tecnologia, produzindo ferramentas de ótimo custo-benefício. Tá certo? Fantástico, fantástico mesmo. Estive visitando há um tempo atrás a fábrica da Elite, fiquei muito impressionado. Muito impressionado com a dedicação, os investimentos que eles fazem para produzir ferramentas que vão facilitar. Então, digamos que o mercado lança alguma novidade, digamos uma máquina de lavar nova, uma geladeira nova que tem uma peça complicada de você desmontar. Elite vai lá, compra uma máquina daquela, uma geladeira daquelas e desenvolve a ferramenta adequada para fazer aquele serviço. É muito, muito legal. Você encontra essas ferramentas no site da Samatec. Samatec é a detentora das ferramentas Elite. Valeu demais e agora sim, vamos continuar então? Eu estava falando das vantagens e desvantagens. Então, eu dizia que você vai precisar de um auxiliar, certo? O técnico não vai poder trabalhar sozinho. Aqui na nossa assistência, o técnico trabalha sozinho. Ele não tem auxiliar. Por quê? Porque não precisa, porque é tudo feito no domicílio da pessoa, tá?
Então vai ter que ter um auxiliar. Outra coisa que vai acontecer também é o tempo perdido. Por exemplo, um técnico ele sai com 3, 4 atendimentos para fazer naquele dia, certo? Um pouco mais, um pouco menos. Inclusive comenta aí quantos atendimentos você faz por dia. Agora imagina, se cada atendimento desse você tem que chegar lá, fazer o orçamento, pegar o equipamento, levar para sua oficina, certo? Colocar lá com todo cuidado, você não pode correr com o equipamento do cliente. E aí você vai para o outro cliente e faz. Quantos clientes você vai conseguir atender por dia? Com certeza, poucos, certo? Vai reduzir muito sua capacidade. Depois você vai ter que levar de volta o equipamento. Cara, é desnecessário. Então a gente otimizou nosso serviço para fazer tudo na casa do cliente. Eu sei que tem muito técnico que às vezes ele está inseguro de chegar e fazer o serviço lá no cliente. Ah, e se não der certo? E se eu me atrapalhar tal? Cara, a, a, a excelência ela só vai acontecer com o tempo mesmo. Quem está começando vai ter alguma dificuldade, mas, cara, você tem que se expor, certo? Se expor. Primeiro, conhecimento, inclusive, falar em conhecimento, deixa eu até falar, vai. De vez em quando entra alguém, mas você só fica fazendo propaganda. Pois é, mas eu preciso fazer a propaganda. Deixa eu falar do meu curso. Portal Refrigeração, além do canal do YouTube, a gente tem o curso, certo? Inclusive, eu sou o professor, eu que vou ensinar você, tá certo? Você que quer aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores eletrônicos, muito bom o curso de controlador eletrônico. Esse é para quem já é técnico e quer subir mais um degrau, ganhar mais dinheiro com refrigeração. Então, quem quiser aprender, vem para o portal. Estou deixando os links aqui embaixo dos nossos cursos. Tudo a um valor muito, muito acessível. Você vai ter aula comigo. Você vai ter tira dúvidas direto comigo, como esse aluno que colocou a dúvida de hoje, que está gerando inclusive esse vídeo, tá certo? Tá afim de se tornar um bom técnico, um excelente técnico, entrar nessa área. Ah, mas eu não sei nada. Pode vir, porque eu começo do zero absoluto. E aí a gente vai evoluindo e você se torna um profissional da área, tá bom? Eu só peço dedicação. Da minha parte, eu vou me dedicar muito para que você aprenda. Inclusive, estou deixando até meu WhatsApp aqui para informações sobre o curso, tá bom? Por favor, não me pergunta outra coisa, porque isso daqui é só para informações sobre o curso. Beleza? Agora é com você, tá bom? Ah, e você que já está no ramo, mas está encontrando dificuldade, por exemplo, você está em dúvida, e agora, nova tecnologia, inverter, eu não sei nada, tal. Já tem tecnologia inverter no curso de refrigeração, tá bom? Tem um módulo especial com tecnologia inverter. É só vir, tá bom? Vir e começar a aprender. Valeu? Bom, agora vamos lá. Eu estava dizendo sobre isso. Não tem por que levar nada para a oficina. Sabe a única coisa que eu ainda trago para a oficina quando aparece? Às vezes uma restauração de porta. Porque eu tenho uma técnica de restauração de porta. Não é nada demais, tá bom? Normalmente eu uso fibra de vidro, certo? Para fazer restauração de porta. E aí precisa realmente de um acabamento e demora, né? Fazer várias. Fibra de vidro a gente vai laminando e é devagar. Não adianta correr com isso que. Então eu acho que a única coisa que eu me lembre que eu trago para minha oficina. Certo? O resto eu arrumo tudo na casa do cliente. Isso ganha tempo, economiza dinheiro e facilita bastante. Aí, outra coisa que o aluno perguntou também é se eu faço tudo na hora. Normalmente eu vou para o cliente assim. Quando eu vou, inclusive, fazer o orçamento no cliente, a minha assistência, a gente cobra a taxa de visita, mas eu nem me refiro a ela como taxa de visita. Eu costumo falar taxa de deslocamento, certo? Que no fim das contas é a mesma coisa, certo? É só para realmente fazer com que o cliente tenha alguma responsabilidade. Tem muito cliente que chama o técnico sem vontade nenhuma
de consertar. Inclusive, tem pessoas que chamam o técnico, para o técnico dar orçamento, dizer onde está o defeito, aí ele mesmo vai lá e se atreve a tentar consertar. Tem muita gente assim, por isso a gente cobra taxa de visita ou taxa de deslocamento, beleza? A taxa de deslocamento a gente só cobra se o cliente não aprovar o orçamento, certo? Caso ele aprove, então normalmente a gente no telefone ou no WhatsApp a gente coloca assim: nós trabalhamos assim, o técnico vai até o local, faz o orçamento. Caso você aprove, paga só pelo serviço. Caso não aprove, tem uma taxa de deslocamento do técnico no valor X. Esse valor depende da distância, certo? Se é aqui muito perto, é um valorzinho. Se é um pouco mais longe, é um valor um pouco mais alto, certo? Aí você calcula de acordo com a realidade aí da sua região, tá bom? E esse valor deve ser pago ao técnico no final do atendimento, caso não aprove. Ok? Bola um texto legal, já coloca no WhatsApp, já salva ele no WhatsApp e já decora ele. Você vê que há tanto tempo que a gente atende dessa forma que eu já estou decorado aqui na cachola. Beleza? Então, o técnico chega no local e faz o orçamento. Tem um tipo de serviço que eu não gosto de fazer no mesmo dia. Também é só esse, que normalmente é quando tem bloqueio de gelo, certo? Dá para derreter o gelo? Dá, mas eu prefiro fazer assim. Quando é bloqueio de gelo, que a gente percebe que está totalmente bloqueado ali o evaporador e que você não consegue nem desmontar ali a tampa, se você forçar você pode quebrar alguma coisa. Aí eu peço para cliente, primeiro dou orçamento, olha, aí a gente já tem como testar os sensores, certo? Normalmente, antigamente, eu cortava os fios do sensor para testar. Hoje em dia eu não faço mais isso. A gente vai lá na placa de potência, desconecta ali o plug do sensor e testa através do plug. E então você não precisa desmontar para testar o sensor. Então você já testa o sensor, já tem como testar inclusive a resistência, porque se a resistência ou fusível térmico ou o bimetal tiver estragado, não vai dar continuidade na resistência, lá embaixo na placa de potência. Então você já consegue saber se a resistência está boa ou não, certo? Então tem todas as formas. Por exemplo, se for uma Electrolux, você consegue fazer o teste com MAT2. Você conecta o MAT, você faz o teste. Então não precisa você desmontar. Então você consegue passar o orçamento antes de desmontar. Se a cliente aprova, você pede para deixar desligada a geladeira e volta no dia seguinte. Normalmente 24 horas já derreteu tudo. Aí pede para deixar inclusive meio aberta a porta, que aí é certeza que vai derreter tudo. No dia seguinte, se tiver um pouquinho de gelo ainda, a gente tem uma maquininha de vapor que a gente bate o vapor. Se não tiver maquininha de vapor, eu aconselho que você compre uma maquininha de vapor, tá? Inclusive tem um vídeo falando sobre isso. Tá, mas se não tiver a maquininha de vapor, você com secador, alguma coisa assim, você consegue derreter o resto de gelo que falta e faz o serviço. Agora o resto, tudo a gente faz na hora. Se o cliente aprova, por exemplo, um compressor, por exemplo, eu estou em São Paulo, e São Paulo a gente tem um problema sério que às vezes você gasta uma hora e meia da onde você está até a loja onde você compra as peças. O que eu costumo fazer? Se o cliente aprova uma troca de compressor, eu não vou buscar o compressor. Eu já tenho o meu vendedor, certo? De confiança, na minha loja de confiança. Eu ligo para ele, separa aí um compressor tal, duas características do compressor, certo? E a gente já tem a gente já tá junto já há 30 anos que eu compro na mesma loja. E aí ele me manda o compressor e eu pago na volta, tranquilo. A gente tem confiança um no outro, certo? Aí ligo, peço um motoboy pelo aplicativo, o motoboy já pega lá o compressor, já traz rapidinho, enquanto eu tiro o compressor velho, o motoboy já chega, certo? Então é assim que a gente trabalha, a gente faz tudo na casa do cliente, tudo na hora, menos no caso quando é bloqueio de gelo. Algumas vezes a gente faz na hora, certo? Se tiver com tempo,
Aí a gente pega a maquininha de vapor, vai derretendo com calma, mas normalmente a gente não tem esse tempo todo, porque você gasta, sei lá, umas 2, 3 horas só para derreter aquele gelo, só para desmontar. Então, às vezes é mais vantajoso você voltar no dia seguinte. Agora o resto a gente faz tudo na hora, tudo na casa do cliente, tá bom? Coisas que a gente não faz reforma, tipo pintura, certo? Aí a gente ia precisar de um local, ia precisar transportar, então a gente evita esse tipo de coisa. Beleza? Não sei se ficou legal para você, para mim ficou bem legal, gostei bastante. Gostaria de ter essas informações há muitos anos atrás quando eu comecei, certo? Bom, valeu demais, não deixa de deixar o seu comentário, não sei se você já se inscreveu ou não, porque tem gente que é lerdo, cara, se inscreve aí, dá uma verificada. Às vezes você pensa que está inscrito e não está inscrito ainda, quebra essa, beleza? Faz algum tipo de comentário, quem sabe vira assunto do próximo vídeo. Valeu demais, forte abraço, fiquem com Deus, tchau.